Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, amigos, nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida. Estou feliz por você estar nos acompanhando nesse programa. Eu estou aqui com o pastor Ricardo Mota, nosso companheiro de ministério na evangelização deste país. E que tem sido uma bênção, uma oportunidade para mim, pastor Hernandes, fazer parte desse ministério de evangelização. E no programa Verdade e Vida de hoje, você vai compartilhar conosco que tema? Vou falar hoje sobre a morte da morte. A morte da morte. Um tema interessante. Pois é, então fica aí que eu já estou de volta para abordar esse importante assunto com você. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só assim conseguem compreender. Eu quero conversar com você no programa de hoje sobre o empolgante tema A Morte da Morte. E vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Vamos ouvir a leitura do texto. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte é chamada na Bíblia de o rei dos terrores. Por isso, a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós não fomos criados para morrer, por isso a morte nos choca. A morte nos esmaga com uma dor quase que insuportável. Não é fácil enterrar os nossos entes queridos. Não é fácil nos despedir de parentes, familiares e amigos allegados. A morte arranca lágrimas em nossos olhos e nos acicata com a dor avassaladora. Mas a morte já foi vencida. A morte já foi nocauteada. A morte morreu na morte de Cristo. O grande teólogo da Inglaterra, John Owen, grande puritano do século XVII, escreveu um livro maravilhoso, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Jesus Cristo morreu, mas arrancou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. Ao ressurgir dos mortos como primícia de todos aqueles que hão de ressurgir no último dia. A morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Agora, você não precisa mais ter medo da morte, porque a morte não tem mais a última palavra. A morte que nos machuca, a morte que traz um gosto amargo de dor,
na nossa alma, a morte que provoca tantas e abundantes lágrimas, que nos marca com a dor do luto, esta morte foi vencida. Jesus Cristo quebrou o poder da morte, arrancou o aguilhão da morte, triunfou sobre a morte e legou para nós uma poderosa e viva esperança. O apóstolo Paulo chega a dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro por quê? Porque a morte não é o fim da linha. A morte não tem a última palavra. A morte é apenas um momento temporário onde o nosso corpo físico, feito de barro, volta ao barro, volta ao pó. Mas quando Jesus voltar em glória, este corpo que desceu à sepultura ressurgirá. De que maneira? Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Morrer para um cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida, é lucro. Por quê? Porque morrer para um cristão é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não cremos nesta ideia de que quando uma pessoa morre, aquela que creu no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, que a sua alma vai também para a tumba, dormir com o corpo. Não, absolutamente não. Não cremos que com a morte, o espírito, a alma, vai se desencarnar e ficar vagando por aí à procura de uma outra reencarnação. Não cremos nisso, a Bíblia não ensina isso. Não cremos que quando a pessoa morre, aquela que creu no Senhor Jesus, a sua alma vai para o purgatório sofrer. Não, não cremos nisso. O que a Bíblia diz é que quando um cristão morre, a sua alma imediatamente é aperfeiçoada e vai para a presença de Deus, desfrutar já imediatamente da bem-aventurança eterna. Morrer é partir para estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A nossa alma, no momento da morte, ela vai para Deus e já começa a desfrutar das venturas eternas. Já começa a desfrutar das recompensas e das glórias que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Nós não precisamos ter medo da morte, porque de fato a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Mas esse corpo, que foi feito do pó, que é pó e voltará ao pó, quando Jesus voltar em glória, com grande majestade e poder, trazendo consigo os seus santos anjos e os remidos que com ele estão na glória, virão entre nuvens. E diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que consolo nós temos, que garantia nós temos, que certeza inabalável nós temos. A morte foi vencida. A morte morreu na morte de Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que agora vive e crê em Jesus não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Temos uma viva esperança, temos uma recompensa gloriosa, temos uma coroa imarcessível, cheia de glória. Nós não estamos a caminho de um túmulo gelado, nós estamos a caminho da glória. Você pode também ter esta esperança viva e esta certeza inabalável. Basta você arrepender-se dos seus pecados.
Basta você olhar para Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, e entregar a Ele o seu coração e confiar exclusivamente nele para você receber o presente da vida eterna. Hoje, agora, nesse momento, você pode entregar sua vida a Jesus. Ele te recebe. Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Ele quem convida você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você, eu vou dar descanso para a sua alma. Jesus Cristo agora mesmo oferece para você esta vida plena, maiúscula, de plena alegria, de certeza inabalável, de que você tem, pela fé, por causa da sua graça, o dom da vida eterna. E então, você não precisará mais temer a morte. Você tem segurança de que a sua vida é viver em Cristo e para Cristo. E quando Deus chamar você, você tem certeza de que estará com Ele para sempre e sempre e sempre. Vamos orar então. Deus, eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão nos assistindo e te pedir que Tu apliques ao coração dela a Tua palavra, para que se arrependam, creiam em Jesus e recebam a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com o pastor Mota. Por favor, vem cá, reverendo, para nós encerrarmos o nosso programa juntos. Que coisa boa. Que bom. Nós anunciamos no início esse tema tão interessante e que fala sobre o consolo de Deus, né, pastor Hernandes? É verdade. Eu fico pensando da alegria, do privilégio que é para nós termos o Senhor Jesus como Salvador. É verdade. Porque se vivemos, vivemos para Cristo, se morremos, morremos para Cristo. Ele, né? E diz o apóstolo Paulo, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado. E você que está nos assistindo, certamente foi impactado com esta mensagem bíblica, mostrando a esperança que é em Jesus Cristo nós depositarmos a nossa vida. Eu sei que a vida tem tantas dificuldades, tantos problemas, mas é tão bom confiar que nós temos dono, o Senhor Jesus que nos comprou com o seu precioso sangue e ao morrer na cruz, Ele deu-nos vida e agora na vida de Jesus nós temos essa viva esperança. Você sabe da importância que é esse programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e nós queremos conclamar você a somar forças conosco nesse ministério. Seja um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, ligue para nós de segunda a sexta no horário comercial para o telefone 0800 119 105, 0800 119 105 e diga eu quero ser um parceiro em missão e nós enviaremos para você como sinal de gratidão esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Podemos contar com o seu envolvimento nesse ministério? Seja então parceiro em missão. De segunda a sexta, 0800 119 105. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua Amém. vida, querido. Nós estamos então encerrando mais um programa Verdade e Vida e nós queremos aqui agradecer de forma muito carinhosa a sua audiência. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esse programa tem este compromisso de levar ao seu coração esta mensagem de esperança. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá.